Tá começando agora o primeiro episódio do Fala Fator, o seu novo guia para as eleições de Belo Horizonte nesse ano de 2024. Eu sou o Lucas Ragazzi, jornalista do site O Fator. Estou aqui com o Guilherme Peixoto. E aí, Guilherme? Tudo bem, Lucas? Tudo bem também com você que nos acompanha? Espero que sim. Eu sou o Guilherme Peixoto, jornalista aqui do site O Fator, e ao lado do Lucas vou estar sempre com um convidado nessa bela mesa para a gente conversar um pouco sobre política, eleição, bastidores, debates e tudo que envolve a conjuntura aqui em Minas. A ideia desse produto, que vai ser semanal, com um foco principalmente nas eleições desse ano aqui em Minas, e mais especificamente nas campanhas aqui de Belo Horizonte, é mesmo mostrar os bastidores, esse dia a dia, os principais fatos, as principais informações exclusivas de bastidores, análises das candidaturas aqui na capital. Então, vamos começar hoje a apresentar esse produto novo e aproveitando o principal fato desses primeiros dias de campanha eleitoral em Belo Horizonte, que foi o debate dos candidatos à prefeitura na TV Band Minas. Está aqui com a gente hoje o Murilo Rocha, que é diretor de jornalismo da Band Minas. Estava aí com essa missão entregue ontem, ele até postou no Instagram, missão cumprida, que o debate foi produzido, concluído, feito ontem, tudo certinho. Deu tudo certo, né, Murilo? E aí, beleza? Primeiramente, prazer, Lucas, Guilherme, e honrado, hein, que ser o primeiro convidado aí do Fala Fator. Nosso orçamento tá baixo ainda, teve que ser, não teve jeito. Olha, acho que vocês acertaram em cheio, acho que é um produto que chega num bom momento, momento de eleição, e as pessoas precisam entender esses bastidores da política aqui mineira, de BH, dois jornalistas aí, jovens jornalistas, mas que já têm experiência no meio político, enfim, muito feliz de estar participando e ver esse produto nascer, que eu tenho certeza que ele vai além das eleições. Vou até dar um brinde aqui, ó, vida longa aí ao Fala Fator, já tem até uma canequinha aí, viu, já gente? temos canequinha, vamos Tá, sortear depois. o negócio tá bonito. Sobre o debate é isso, Lucas, a gente, né, enfim, botamos o bloco na rua, eleição começou. Realmente é uma tensão que envolve a realização de um debate, né? Você tem que pensar tudo, as regras, candidatos, quem vai participar, quem não vai, os detalhes, né? Esse teve depois eu vou falar mais, mas a questão da presença da Duda, uma candidata trans, houve uma preocupação ali de algum tipo de transfobia no debate, como que a gente ia comportar, a assessoria dela levou essa preocupação para a gente. Então, e por ser o primeiro debate, e aí tem a peculiaridade, a Band realiza esse debate entre o final das convenções e o prazo do registro final da Justiça Eleitoral, que é dia 15 de agosto, né? As convenções acabaram dia 5 de agosto, o prazo final do TRE é dia 15, a gente faz sempre nessa meiuca aí para ser o primeiro, só que ali pode surgir um tanto de coisa, muita gente querendo participar, às vezes candidato que nem vai sair depois ainda participa do debate. Eu acho que nesse caso não, acho que esses são 7 aí que participaram ontem, vão estar, eu acho, nessa reta final. Não sei não. Ainda tem tempo, né? Mas vou arriscar aqui dizer que acho que eles vão sair. Então é isso, é muita gente envolvida, a Band nacionalmente ela tem esse projeto, ontem foram 19 praças que a Band fez o debate, vão fazer em 51 cidades no primeiro turno, interior de São Paulo, as capitais, onde a Band está presente, e já gerou muita coisa, né? São Paulo, no Piauí, um candidato tentou dar uma cabeçada no outro, uma coisa... O prefeito, né? Tentou dar uma cabeçada no adversário ali, devia ter chamado o VAR, né? E expulsado, né? Assim, em Belo Horizonte a gente não teve, né? Assim, a gente vai abordar mais do conteúdo. Foi um debate tranquilo, Adriana Araújo, uma craque do jornalismo, brilhante, reforço que a gente trouxe, ela é mineira, mas apresenta o jornal da Band Nacional. Achei as perguntas muito boas também no terceiro bloco, né? Dos jornalistas pela parte que nos toca aí. Mas achei e primeiro a pergunta do Orion Teixeira, jornalista. Foi. Botou fogo no debate, né? Botou fogo e irritou o Bruno Engler, né? Sim, do PL, chamou ele de jornalista mentiroso, né? Mas o Orion, jornalista experiente, outro grande jornalista, e não tem medo desse confronto. Ele jogou a pergunta mesmo, já sabendo que o Bruno ia reagir daquela forma. O Orion perguntou sobre a ausência do Bolsonaro no lançamento da candidatura do Bruno em Belo Horizonte. Que ele tinha sido abandonado, né? Exato, e o Bruno respondeu: essa pergunta é mentirosa e não procede. Eu convidei o presidente Bolsonaro e ele não pôde por questões de saúde. O que faz sentido, né? Assim, sim. Ô Murilo, e antes da gente entrar no mérito mesmo do debate, eu fico muito curioso com essa preparação de meses, né? Eu lembro a primeira mensagem que
que eu troquei com você sobre o debate, lá em março ou abril, não sei, a primeira reunião com os partidos, e aí envolve todos os partidos, né? Por lei você tem que conversar com todos os partidos que nem sabem se vão lançar candidatos Isso. e tudo. E só para a gente mostrar, ontem foram 7 candidatos principais, né? Isso. Os candidatos que, por lei, pela legislação eleitoral, precisam ser convidados. Estavam lá o Mauro Tramonte, republicanos, Duda Salabert, do PDT, o Rogério Corrêa, do PT, o Carlos Viana, do Podemos, o Bruno Engler, do PL, Gabriel Azevedo, do MDB e o atual prefeito Fuad Noman, do PSD. Mas é importante a gente lembrar também, né, Lucas, dos candidatos que não têm a representação mínima no Congresso, não foram convidados ao debate porque a Band estava legalmente amparada, mas esses candidatos vão estar no páreo, né? Todos à esquerda. O Wanderson Rocha, do PSTU, a Indira Xavier, do Unidade Popular, e a Lourdes Francisco, do Partido da Causa Operária, o PCO. Por quê, Murilo? É lógico que tem toda uma questão do espaço físico, de organização, e até pela legislação eleitoral permitir isso, né? Assim, tem que seguir ali as regras da legislação pela representação na Câmara dos Deputados e tudo. Mas é uma questão que é sempre difícil tomar essa decisão, né? É sempre, Lucas, eu deixar isso claro aqui, porque a gente está apanhando um pouco aí nas redes sociais, faz parte, quem está reclamando está certo de reclamar, mas a gente também está amparado pela legislação. O que acontece? A legislação eleitoral, ela fala, como vocês já citaram aqui, que a gente é obrigado a convidar partidos com no mínimo 5 representantes no Congresso, ou seja, Câmara e Senado. E por que a gente usa esse corte nos debates da Band? A gente podia chamar os outros partidos, né? A gente pode convidá-los. Outras praças a Band chamou, acho que em Curitiba e outras praças chamou partidos que não tinham essa representatividade. Aqui na Band Minas foi justamente pelo número de candidatos. 7 candidatos num debate. O debate ontem, gente, durou 2 horas e 8 minutos. E os candidatos ainda falando que o tempo de resposta deles estava curto. Então, assim, é uma questão realmente de espaço físico e de tempo, aqui no caso da Band Minas. Outras bands tal, tem outros critérios, aqui no nosso foi esse. Agora eu entendo, o Wanderson do PSTU também marcando aí nas redes sociais, marcando a Band, abriu live, tá no direito dele, é legítimo ele reclamar. Agora a gente, né, fez um corte para presença. A Unidade Popular, por exemplo, entrou com uma representação, entrou com uma tentativa de tutela antecipada, pedindo para participar, para a Indira participar do debate, alegando que é uma mulher negra e tal. O debate foi quinta, eles entraram na quarta-feira, na terça-feira à noite, na verdade, e na quarta à tarde, o TRE, que já tinha indeferido esse pedido, falando justamente que a Band estava amparada legalmente, né, pela Justiça Eleitoral. Então, essa é a nossa linha de corte. Não é satisfatório que todo mundo participasse, mas, ao mesmo tempo, um debate com 10 pessoas ficaria ali inviável fisicamente, no caso da Band Minas, e o espaço também seria um debate ali de 3 horas, pelo menos, no mínimo. Então, eu sei que, eu vou dizer, não é o satisfatório, mas para o nosso, né, porque a Band Minas a gente considera que a gente chegou numa montagem ideal. Fica aí a menção ao valente Wanderson Rocha do PSTU. Né? Isso, ele sabe. Eu já entrevistei o Wanderson em outras candidaturas, está sempre candidato aí, já foi candidato a prefeito, governador. E nós vamos, só para completar aqui falar da Band, a gente vai entrevistá-los agora na programação, no programa do Eduardo Costa, e nós vamos chamar todos os 10, vão poder falar também. Só no debate a gente faz essa linha de corte. É isso, o debate começa a ser pensado lá atrás, as reuniões são às vezes tensas, né? Eu já estou ficando descolado. É meu terceiro debate de Band, já apanhei um pouco, minha barba era bem mais preta, já está mais branca. Em 2020, cara, eu estava na TV Globo aqui em Belo Horizonte e eu estava fazendo a organização da cobertura e existia a possibilidade de fazer um debate, né? Como sempre tem, mas especificamente naquele ano, por causa da pandemia, não aconteceu. Mas a gente chegou a fazer todas as reuniões naquele ano e tinha a preocupação, toda hora alguém vinha com uma preocupação nova, que tinha que fazer teste em todo mundo. Existiu esse ano, sem pandemia, lógico, mas existiu ali alguma pedra no sapato que toda hora surgia, alguém tentando colocar uma regra nova? Olha, esse ano eu achei que foi dos mais tranquilos. É o meu terceiro debate pela Band, eu estou há 4 anos e meio na Band, é meu terceiro debate lá, fiz 20, fiz 22 e agora 24. Foi muito tranquilo, sinceramente muito tranquilo. Como eu disse, houve essa preocupação, no caso da Duda, por alguma questão de transfobia, como que a gente ia lidar.
A assessoria dela trouxe essa questão para a gente com o jurídico, estava combinado ali, se a pessoa propositalmente chamasse ela pelo pronome masculino, ela seria advertida. O Fuad chamou, mas foi Pois claramente um a própria equívoco, Duda, né? a Adriana nem interviu, porque a própria Duda já, né, ele ficou tão desconcertado que ela Sim. falou, não tem problema. Ela falou senhora, mas depois ela falou, não tem problema. Então, estava previsto a advertência, se reiterasse, perderia o tempo e a Duda ganharia o direito de resposta. Se insistisse, seria expulso. Todos concordaram e assinaram na ata do debate. Esse é um detalhe. Enfim, mas correu, não teve problema, as reuniões foram muito tranquilas, né? Algumas queixas ali no decorrer do debate, de enquadramento e tal, mas, enfim, todo mundo ficou satisfeito com como foi o debate. Esse enquadramento, eu reparava que sempre que estava filmando, quem ficava na direita, aparecia o Gabriel Azevedo ao fundo, e ele sempre fazia ali gestos, né, caras e A bocas. gente Ele fechou Bruno no Engler final. também apareceu do outro A lado, gente né? fechou, assim, acontece até para saber, foram sorteadas as cadeiras. cadeiras. É pequeno o espaço ali do debate da Band, então, assim, do estúdio, 7 candidatos já fica apertado. Então, a gente correu esse risco, a gente tentou minar. No começo, aquela menina de Libras estava em cima do Rogério, quando abria a câmera, Sim. a gente mudou o posicionamento, puxou a cadeira do Rogério para frente, melhorou, mas algumas assim, intercorrências que não atrapalharam em nada o debate. Em Assim, nada. isso, não estou falando por ser da Band, não, mas pelo retorno dos próprios assessores, independentemente do desempenho dos candidatos, a gente teve um retorno muito positivo, a repercussão foi muito boa, tanto nas redes quanto também de amigos, jornalistas e pessoas, e o público em geral. Primeiro debate, né? É como aquele jogo de ida de final, né? Aquela coisa mais estudada, a galera tocando a bola, tentando ver, né? E o principal, a musiquinha do debate da Band que marca as eleições. bom Tradicional, né? É muito bom. Aí nessa história de primeiro debate, apesar de ser uma coisa muito estudada, todo mundo vai muito munido de dados técnicos, né? O prefeito Fuad, por exemplo, se amparou muito em dados da gestão para poder embasar as respostas, mas já teve gente tentando jogar casca de banana, né? Para o outro candidato, que é legítimo, que é do jogo. Na primeira pergunta foi o que tentou fazer a Duda Salaber para o Bruno Engler, e o Bruno Engler, acho que muito bem, conseguiu desviar, né? Inclusive, uma boa atuação do Bruno, né? Não Cara, sei o se Bruno, vocês concordam. Para mim, foi quem melhor desempenhou nesse primeiro debate. Craque do jogo, você acha? Foi o craque do jogo, Most Valuable Player desse primeiro debate. Até por uma questão de expectativas e pelo que entregou, né? A gente tem que fazer essa ponderação. Sim, é claro, por Porque aí. a crítica ao Bruno, que sempre se fez, ele fala muito de bolsonarismo, dessas pautas, muito de comportamento e É um tudo que se extremista. coloca, uma coisa mais extremista. E ontem no debate a gente viu um Bruno Engler mais moderado, né, falando sobre Belo Horizonte, porque era a dúvida, né? Ele vai conseguir falar de Belo Horizonte? Eu vou ficar falando de pautas assim mais ideológicas a nível nacional, esse debate nacional de bolsonarismo. Eu considerei que ele foi bem nisso. Ele conseguiu falar de Belo Horizonte, estava ali sabendo falar de números, conseguiu se escapar, como o Guilherme disse, dessas cascas de banana. Quando puxavam ele para o bolsonarismo, eu achei interessante. Ele defendia o ex-presidente Bolsonaro. Sem citar o nome, né? Não, ele citava muito. E muitas vezes não citou também. Quem não citava muito era o Carlos Viana, que a gente vai abordar mais. O Bruno, ele defendia bem o Bolsonaro e saía depois falando de Belo Horizonte. Eu achei muito interessante disso. Eu até estava apurando aqui com o pessoal do PL que o Bruno teve um treinamento assim nos últimos dias. Não tenho como dúvida, estava na marqueteiro, cara. Assim. fez todo um trabalho sobre isso. Teve um trabalho com advogado eleitoral, um advogado eleitoral muito conhecido, o Arthur Guerra. Então foi um trabalho que deu resultado ontem, né? Eu primeiro queria comentar do Guilherme aqui, ele falou uma coisa que eu concordo, assim, tipo, foi o jogo inicial, nem sei se foi o primeiro jogo da final, foi o jogo ali de campeonato, adversário se conhecendo. De um modo geral, eu achei todo mundo na retranca. Se for para avaliar, Sim. juntando com o jeito mineiro de ser ainda, eu achei todo mundo meio na retranca, meio estudando o adversário. Essa é a minha impressão. Se me perguntar geral o tom do debate, achei que todo mundo meio... Claro que teve um momento mais quente, outro, mas no geral, todo mundo meio na retranca, tocando bola de lado, estudando os adversários. Eu esperava, por exemplo, que fossem mais confrontados, por exemplo, Tramonte e Bruno Engler. Por quê? Porque são os líderes das Isso que eu ia falar, o jogo truncado favoreceu muito o Mauro, Uai, né? jogou parado, ficou ali, para ele foi bom, não ganhou nem perdeu, para ele é ótimo, saiu ganhando então, se não ganhou nem perdeu, ele continuou na frente.
eu achei que pouparam o Mauro de ataques. Achei que iam falar mais da atuação dele na Assembleia, que há questionamentos, e passou meio batido o Mauro. Acho que ele foi até bem, falou bem, ele tem facilidade, é um comunicador experiente. O Rogério chegou a confrontá-lo a respeito da aliança que une Zema e Calil. Sim. Mas acho que o Mauro conseguiu mostrar que ele está no meio dos dois, mas que Calil e Zema estão nas pontas, né? Eu não sei se conseguiu não, viu, Guilherme? Me deu a impressão assim, eu acho que ele ficou meio assim, foi uma hora até boa do Rogério, que ele brincou fazendo alusão ao balanço geral que o Mauro apresentava na Record, ele falou que a chapa é um barraco geral, né? Isso é uma referência a uma nota que o Partido Novo em Minas divulgou, esperando que o ex-prefeito Alexandre Calil não apoiasse por oportunismo. O ex-prefeito Alexandre Calil depois foi ao Twitter falando que é o ele Novo... que autorizou que o Novo entrasse, que o Novo que é oportunista, enfim, mas eu acho isso assim. Então acho que foi uma postura meio de retranca dos candidatos, ou até assim por receio, talvez de arriscar uma postura também e já perder o capital no começo. Acho que é normal, eles estão começando, engatinhando, o debate é muito no começo. Agora... Cara, e tem um outro ponto que, assim, tá muito no início ainda, a população, no geral, o eleitor, nem sabe que tem eleição esse ano, não sabe quem é candidato. Só assim. Nós, jornalistas e os políticos envolvidos. Só quem é viciado mesmo em política, que acompanha, que gosta e tudo. Então, assim, acho que as campanhas, os próprios candidatos, as equipes ficam naquela. Não vão gastar cartucho agora, né? Deixa pro meio da campanha, pro final, assim, quando o eleitor em massa já tá prestando mais atenção e tudo, pra gente bota uma denúncia no ar, faz uma fala mais forte, dá uma identidade mais forte, alguma coisa. É isso, eu acho que o debate de ontem, só resumidamente, acho que ele tem essa missão de dar essa largada mesmo. Exato. Esse cara é candidato, esse cara é o prefeito, entendeu? Assim, é o primeiro choque no eleitor que tem um processo de eleição andando. Essa é uma apresentação, vamos dizer, dos candidatos. Claro que uns podem ser melhor, lá em São Paulo já deu uma treta danada, Pablo Marçal, bombando nas redes sociais, enfim. Mas aqui eu acho que foi essa apresentação, ó, quem são esses caras aí? Ó, esses são os candidatos? Acho que é por aí. Agora, enquanto, por falar em pessoas pouco conhecidas, o atual prefeito Fuad Noman, que luta muito em busca de ser reconhecido, ser conhecido pela população de Belo Horizonte, ontem ele não foi poupado, né? Ao contrário do Mauro Tramonte, o prefeito Fuad Noman toda hora era emboscado ali pelo Gabriel Azevedo, pelo Carlos Viana. Acho que é natural, né? Primeiro por ele ser o prefeito. Sim. O Gabriel, acho que é uma estratégia clara dele de tentar antagonizar com o Fuad, né? Não sei se vocês concordam, mas me parece muito claro que ele vai investir nisso até o final da campanha. E essa questão de todo mundo ir no Fuad, além de natural, me parece que as pessoas utilizam isso para tentar usar como escada para as propostas, né? Eles veem lacunas na atual gestão e querem tentar apontar caminhos para suprir essas lacunas. Acho que o Fuad, ele foi vidraça, ele estava bem preparado estatisticamente para contrapor algumas coisas, mas acho que ele jogou uma dosinha a mais de número, não sei se vocês concordam. O que vocês acharam dele, assim, enquanto na fala, no jeito de fala, na aparência, eu acho imagem, assim, a gente tem de conteúdo, o Fuad, ele tem o que dizer, né? Eu acho assim, a gente tem que contextualizar, né? Para quem está nos vendo e ouvindo aqui, o prefeito está num tratamento de uma quimioterapia. Sim. O prefeito tem 76 anos, 76? Acho que é. 76 anos, está passando por uma quimioterapia, fez uma retirada de um tumor. Então havia expectativa até desse comportamento dele físico no debate, né? Havia essa observação dele, ele está mais magro, tá com o cabelo raspado, né? O bigode tá mais fino, enfim, isso é um fato. E eu acho que ele ficou um pouco engessado, concordo com o Guilherme. Inclusive, acho que ele perdeu deixas. Candidatos, ele elogiaram a prefeitura em alguns momentos, programas da prefeitura, de contenção de chuvas e outras coisas. Falaram que tem muito posto de saúde e tal, que não está funcionando bem, mas deram deixas para ele mostrar, olha, tá vendo? Eles estão falando, mas é isso, ele ficou meio preso, talvez, porque também é difícil, né, gente? O debate eu tô falando, a gente tá aqui falando depois. E outra coisa, né? Você fica tenso, né? Bruno Engler já participou de debate, Carlos Viana já participou de debate, a Duda, quando foi candidata ao Senado, teve a oportunidade de participar de debates em faculdades, enfim, né? Mas são disposição de ideias, foi a primeira vez que o Fuad participou de um programa nesse modelo, o Tramonte é um comunicador, o Gabriel tem muita facilidade em comunicar. E é isso, e um detalhe aí sobre o debate em si, a organização, a gente fez uma opção que talvez tenha dificultado um pouco os candidatos, que foi não ter o púlpito. Eles ficavam em pé ali,
E eu falo por mim mesmo, quando eu fico em pé, geralmente bota a mão no bolso, você fica meio sem lugar, né? Se você não é muito treinado ali, não foi para favorecer ninguém, a gente queria dar mais dinâmica ao debate, queria que eles andassem um pouquinho e tal. Então, assim, acho que isso também acaba, de certa forma, pode ter atrapalhado um pouco o Fuad também até nessa coisa, nessa falta de intimidade ali com as câmeras, né? O Tramonte é mais fácil pro o Viana, né? Jornalista, anos e anos. Mas eu acho que, assim, ele teve os bons momentos dele quando ele ficou mais nervoso, eu achei engraçado. Quando ele falou do pé de manga, né? Referindo às obras. Em outros momentos que ele falou que o Bruno tá falando mentira, que não conhecia da Pampulha. Nesses momentos eu achei que ele foi bem. Quando ele estava provocado, assim. É porque realmente, às vezes, ficar falando de números, você acaba, né? Fica enfadonho para quem está assistindo. Cara, e até para citar o Carlos Viana, teve um momento ali mais tenso, assim, o Carlos Viana chamou o Fuad de economista do Do Paraguai. Essa aí eu acho... O Calil, ele falou que o Calil prometeu um economista top e deixou o economista do Paraguai, não foi isso? Acho que a frase Foi isso. Foi exatamente. Achei curioso a escolha, né, assim, de mirar no que o Fuad ele utiliza muito, né? Que é um economista, uma pessoa ali da área mais técnica e tudo, e o Viana, por estratégia, lógico, acabou mirando exatamente nisso. Agora, vocês não acham, aí provocar vocês dois, vocês não acham que o Viana também ficou meio samba de uma nota só, não? Metrô, eu sou o cara do metrô, buscou verba Falou pro do déficit metrô. de Belo Horizonte também, né? Das contas públicas. Mas eu não sei se esse é um tema que tem tração para o primeiro debate. Eu achei interessante, por duas vezes, foi muito claro. Ele citou, por exemplo, o ministro Paulo Guedes, ele conseguiu viabilizar com o ministro Paulo Guedes e com o ex-presidente, e não citou o Jair Bolsonaro, né? Eu acho que é um indicativo, em momento algum, ele cita assim, o Bolsonaro nas ações dele, o Carlos Viana que chegou a ser líder, né, no Senado do governo Bolsonaro, em 2022, numa articulação ainda, acho muito esquisita, foi candidato do PL, candidato supostamente do Bolsonaro, mas o Bolsonaro ficava com o Zema também. E ontem o Viana ele tentou manter essa distância, né, do Bolsonaro, talvez apostando nessa questão de nem Lula nem Bolsonaro. Não sei se vai funcionar. Eu acho, muito. Lucas, que ele não tinha outra opção. É. O afilhado do Bolsonaro estava ali, era o Bruno Engler. Se ele tenta se apoderar, o Bruno Engler vai falar: o Bolsonaro te chutou na última eleição, para governo do estado, entendeu? Acho que ele tentou ficar fora mesmo, porque para não tomar uma invertida ali, eu acho que foi uma coisa meio tática. Mas também estranhei esse negócio dele ir para cima do Fuad e de economista do Paraguai, e me parece isso, que os candidatos estão achando que o Fuad tem um potencial de crescimento e estão mirando ele para tentar pegar esse segundo lugar, vamos dizer, que está aberto aí no segundo turno. Na verdade, os dois lugares estão abertos no segundo turno, né? Mas eu acho que eles veem o Fuad com potencial, porque é o prefeito, vai ter muito tempo de TV. Então, acho que eles estão tentando atacar. Não sei se a estratégia é certa, porque hoje nas pesquisas o Fuad é quarto e quinto, mas como a gente disse, essas pesquisas também estão pegando aí, elas mostram que quase 70% do eleitorado não tem nem ideia em quem vai votar. Então, acho que talvez seja isso, o Fuad ter apoiado tanto, além de ser normal, quem está no cargo, né, quem é o prefeito, é a vidraça, isso é natural também. Gente, a questão agora da esquerda em Belo Horizonte. Rogério Correia e Duda Salabert vão naturalmente aí acabar dividindo muitos votos. Existe toda essa situação, essa questão ainda em curso do campo de esquerda. Houve muita tentativa de tentar unir em uma candidatura só. Parece que não deu certo e não vai dar certo. Ontem, o Rogério usando muito, né, essa questão de ser o candidato do Lula. A apresentação do Rogério Correia ontem foi muito engraçada, inclusive. Fez um Lzinho, né, quando a câmera fechou nele. Não, e o primeiro minuto agradecendo e mandando um abraço para muita gente. Lembrou o Marcelo Álvaro Antônio, deputado federal na época do impeachment. Quero mandar um abraço para minha filha aqui. Lembrou um pouco isso aí, eu achei engraçado. Mas o Rogério sempre refletindo muito, colocando essa referência, né? Eu sou o candidato do presidente Lula, não sei o quê. Enquanto a Duda Salabert, lógico, não, citou muito pouco o governo federal, foi numa linha, eu não sei se por ser o primeiro debate, nesse estilo que a gente estava falando, de todo mundo tá mais na retranca, todo mundo tá mais tranquilo, se isso não acaba prejudicando o jogo da Duda, que o jogo da Duda talvez seja mais ali do embate, né? De colocar, ela faz a primeira pergunta que a gente Ela já citou tentou aqui. de cara, né? Ela tentou de cara com o Bruno Engler, achei que o Bruno Desarmou ela. desarmou ali, conseguiu, desarmou e saiu jogando. E senti a Duda, por mais que ela tenha falas boas, né, ela tem um conteúdo para colocar ali, mas achei ela apagada nesse debate. Olha, Acho que cita eu pouco ela, assim. concordo com você. Acho que o Rogério fez alguns momentos divertidos ali do debate e tal, mas
é uma coisa quase caricatural. Você não vê a proposta para Belo Horizonte. Parece que nem ele está acreditando que ele vai ser um candidato competitivo, que ele está ali para fazer uma coisa ideológica mesmo, nacionalizar Lula, Bolsonaro. A minha impressão foi um pouco essa, né? O Rogério, uma pessoa que a gente sabe que tem um potencial, tem uma história, mas ali eu achei ele muito nesse sentido sem não é um candidato competitivo, não se apresentou ali como candidato competitivo, fez mais aquele papel ali meio caricatural mesmo. E a Duda, eu concordo com você, Lucas, até porque você falou que a gente está avaliando expectativa e realidade, Exato. que aconteceu. E a Duda talvez eu tinha uma expectativa alta. E eu achei ela apagada. Acho que ela, não sei porquê, é isso, no primeiro debate, nervosa, talvez já foi desarmada no seu discurso na primeira pergunta. Eu acho que ela, para mim, ela vou dizer que foi uma decepção, uma palavra muito forte, mas eu esperava mais, esperava que a Duda brilhasse, saísse, furasse a bolha. O que o Engler fez, que vocês falaram, e acho que fez mesmo, de questão de expectativa e realidade, ele nos surpreendeu. Mas acho que a estratégia da Duda para fazer um comparativo entre Engler e Duda, eu estava conversando com um aliado do Engler agora que ele estava falando que para o grupo o desempenho foi realmente bem avaliado, muitas pessoas comentando, deu uma repercussão legal lá para eles, e que a orientação foi não focar tanto em questões ideológicas e tentar falar de propostas. A campanha da Duda, pelo que a gente tem de informação, até a escolha do vice, né, o professor Francisco, foi de tentar dar a educação como foco, né? Ela falou sobre educação e tem uma pauta que a acompanha naturalmente, que é a questão ambiental. Então eu acho que a Duda cumpriu um ponto importante para a estratégia dela, que foi marcar posição em 2 pontos que ela considera caros, assim, educação e meio ambiente. Não sei, sinceramente, se era a intenção dela de cara fazer esse fura-bolha. Eu concordo com você, Guilherme. Eu acho que ela seguiu o roteiro, mas eu estou indo, talvez, estou indo uma coisa mais subjetiva aqui. Porque um debate a gente lê tudo. E lê o corporal, lê a firmeza. Eu fiz uma entrevista recente com a Duda lá na Band News que eu falei, poxa, comentei com Colares, falei, se ela entrar nessa, ela vai subir muito, cara. Estava firme, frases firmes, acusações, denúncias e propostas. Ontem eu achei ela sem saber calibrar o tom. É disso que eu digo, assim, mais uma análise, mais uma percepção mais subjetiva, né? E claro, individual. Claro. Posso estar redondamente enganado, quem viu pode ter tido outra percepção. Você citou o Colares aí, que é o Vitor Colares, né, que é o marqueteiro da Duda Salabert. Até uma cena curiosa, a gente publicou no site mais cedo, com as fotos dos bastidores do debate ontem da Band Minas, o Vitor Colares junto ali, tranquilo, com o Alberto Lage, assessor, né, também marqueteiro do Gabriel Azevedo. Os dois tinham uma agência de marketing juntos, trabalharam na campanha do Calil em 2020. Na prefeitura juntos, né? Trabalharam na prefeitura juntos, romperam a agência e tudo, desfizeram a sociedade. Depois que o Alberto saiu atirando, né, naquela saída polêmica da prefeitura no final de 2021, o Vitor continuou com o Calil na prefeitura depois. Mas foi interessante ver esses bastidores também nos corredores, as equipes de cada candidato chegando. Sim. Queria até que você falasse um pouco. Os candidatos chegaram muitos acompanhados dos vices, né, dos companheiros de chapa, e de marqueteiro, estrategista, alguns assessores. Isso, eu tive algumas surpresas. Interessante eu revelar alguns bastidores aqui, algumas surpresas. Mas primeiro citando, eu acho o Alberto uma figura muito peculiar, né? Ele tem um humor assim, ácido, assim, né? Até para analisar o candidato que ele assessora, que ele apoia, que é o Gabriel Azevedo, né? Ele faz comentários muito ácidos, assim. Eu pedi uma avaliação dele no meio do debate, e ele falou, nem lembro aqui, mas muito divertido. O Mauro pediu? Não, eu pedi para ele avaliar o Gabriel. Você pediu. Eu pedi para o próprio Alberto avaliar o Gabriel, e ele foi super ácido, assim, aquele humor meio, quase que humor inglês, assim, né? Ele fala rápido, assim, e tal, muito mais. Nos bastidores que eu reparei isso. A Duda estava sem o vice, porque parece que ele estava viajando. É o Francisco Furô. Exato, o professor Francisco Furô. Os demais estavam quase todos. O Viana, que praticamente apresentou a vice ontem, já levou ela. Levou qual dos 3 vices que o Viana levou? Kika da Serra, né? É uma pessoa do Cafezal, pelo menos assim ela se apresenta nas redes sociais, aglomerado da Serra, Vila Cafezal. Ela é uma promotora social, ela se apresenta assim. Eu não a conheci ontem. E eu achei muito emblemático ele chegar
com a Kika da Serra e do outro lado com o Fred Ais, que Sim, que era o cotado para ser... foi o primeiro anunciado, confirmado como vice. E a segunda não foi, né? Porque é um imbróglio. A Renata Rosa, a gente vai abordar isso um pouquinho mais para o final desse episódio, mas... E quase todos os candidatos chegaram ali com os vice e deram as entrevistas lá do vice. Luísa com o Tramonte com a Luísa. Então, estava tendo esse papel. O Gabriel com o Paulo Brant, eles estavam chegando ali. O Rogério e a Bela, os talvez mais afinados ali. E a Bela me permite que fazer um elogio. Estava muito bela ontem, inclusive. Eles muito afinados ali na chegada. Então, assim, mas os detalhes por exemplo, me surpreendeu na assessoria do Rogério uma figura que fez a campanha do Zema em 22, que como é que é o nome dele? O parente do Duda Mendonça, me fugiu o nome dele. Deco. Ele fez a campanha do Zema ontem fazendo campanha do Rogério. É normal nesse mundo político, né? Isso. Tá tudo certo, mas achei interessante. Né? Achei interessante essa mudança ali, né? O próprio He-Man, que é chefe de gabinete, né? O Serrano, Alexandre Serrano, Eduardo Serrano, chefe de gabinete do Viana, já trabalhou com o Pimentel há muito tempo. Foi secretário-geral do governo Pimentel. Ele que estava assessorando o Viana durante Ele é o maqueteiro do Viana na prática. Ele que é o cérebro ali, né, da campanha. Então, ele que assessorava. Então, essa movimentação. Outra curiosa, a Amália Goulart, jornalista Amália Goulart, que está com o Calil já há algum tempo, né, desde que ele foi candidato a governo e perdeu, saiu da prefeitura. Uma assessora pessoal do Calil, quase. Uma assessora pessoal dele, agora acompanhou ele nessa saída do Republicanos. E já um indicativo ali, a Amália que está à frente da campanha do Tramonte. Com muita gente que fez o Calil em 22. Exatamente, né? Ou seja, né, já mostra que o Calil vai ter um peso nessa comunicação do Tramonte. Né? Não sei se de cargos, não sei, ainda é cedo para falar, mas já mostra ali a Amália ali dando as cartas, ajudando ali a formar esse grupo e orientar o Tramonte, que eu achei inclusive que estava bem melhor. Ele deu uma entrevista para a Band News e eu pensei, tô achando o candidato meio sem segurança. Uma semana depois, já no debate, eu já achei o media training efetivo. Sim. Já achei ele até com propostas e tal. Mas essas são as curiosidades, né? Essas mexidas de bastidores, né? Fulano de tal que assessorou alguém, já mudou de lado, e é normal esse jogo. Normal. E foram algumas surpresas que apareceram ontem lá, que a gente viu assim, falou... O próprio Alberto, que você falou, fez um pedacinho pequeno, mas fez da campanha do Viana em 22. Depois mudou. É verdade. Ele deu uma assessoria relâmpago ali para o debate. O debate da Band. Foi. É verdade. Não, e é muito interessante agora... O Otávio Cabral, só um detalhe. Otávio Cabral, marido da Vera Magalhães, jornalista, fez a biografia do Zé Dirceu, escreveu a biografia do Zé Dirceu. Assessorando o Fuad, não é isso? Assessorando o Fuad. Isso que eu falei, ele está com o Fuad há algum tempo, mas ontem ele que era também quem entrava lá no estúdio, porque a gente só permitiu que um assessor entrasse no estúdio para orientar os candidatos no intervalo, antes e no intervalo. E era o Otávio Cabral que estava fazendo essa assessoria. Ele foi da assessoria do Aécio também, na candidatura do Aécio em 2014, que perdeu para a Dilma ali no segundo turno, aquela campanha super acirrada. Ele sempre trabalha muito com o Paulo Vasconcelos, né? Marqueteiro, que está também... Foi jornalista de Veja e alguns veículos de São Paulo, um jornalista bem experiente. Ele estava ali, tá com a turma do Fuad, estava ali o Álvaro Damião, vice do Fuad, também estava, não citei o Álvaro aqui. A vereadora Janaína também. Vereadora Janaína, exatamente. O Álvaro estava lá. O Álvaro está até com visual novo, né? Fez uma plantação capilar ali, ele está com um visual novo ali. Ontem eu achei interessante a estrutura que vocês montaram lá na Band, essas pequenas ilhas, né? Essas salinhas... que eu já fui lá antes sem debate, não existem, né? Aquela separação. Não, existem, elas são ali é o comercial, ali é o diretor comercial, são vários departamentos. Mas né? que ilhas ali? OPEC, marketing ali, e a gente sempre faz isso, porque ainda tem uma privacidade antes, como a gente pede para eles chegarem antes, os assessores trocar uma ideia e os assessores veem o debate dali. E as equipes ficam lá assistindo durante o debate, toda hora eu saía da salinha lá dos jornalistas, queria ficar perto vendo... a reação reações, dos assessores assistindo. Em 22 fui curioso, só um detalhe na eleição de 22 para governo do estado, a gente fez um evento maior, chamou mais gente de fora. Então aquele espaço ali era quase que uma festa, assim. Um evento à parte, Patrus, né? Alexandre Silveira, e um entrando na sala do outro, candidatos opostos entrando na sala, conversando ali.
foi mais movimentado. Ontem eles estavam mais fechados, por uma opção da Band também, que chamou menos gente, eles estavam mais fechados nas ilhazinhas dele, nessas salinhas que a gente reserva a eles antes do debate. Um detalhe dessas salinhas, estavam juntos lá na salinha do Mauro Tramonte, o Euclides Petersen e o Gilberto Abramo, né? Que são, o Euclides é o presidente estadual do Republicanos, o Abramo é o presidente do diretório em BH, e o Euclides falou publicamente que não sabia, que soube pela imprensa da construção feita pelo Abramo, que levou o Calil à chapa do Mauro, né? E o Euclides estava trabalhando pelo apoio do Zema. Os dois estavam lá lado a lado. Estavam lá e tudo bem, tudo certo, e vida que segue, né? Eles pelo menos chegaram juntos ali e tal. Essa crise no Republicanos, acho que ela vai ser sintomática, ainda vai dar sinais, né? Em Valadares, tá uma crise grande de troca de apoio, estão lançando um candidato próprio, mas o Novo chegou a intervir lá. Essa crise ela já vem sendo construída há muito tempo. Hoje, o Euclides representa uma ala dentro do Republicanos, o Gilberto Abramo representa outra ala, e acho que essa filiação do Calil parlamentares já falando publicamente, Exato. né, que vão ter liberdade a partir de então para caminhar em 26, né, que foi muito uma aliança, o Calil, pelo menos para ele, pensando em 26 para o governo do estado, mas muitos parlamentares falando que essa aliança já autoriza eles a não apoiar. Ele buscou segurança, né? Ele quis um porto seguro. Exatamente. Até isso, o Murilo foi o primeiro, né, quem deu furo dessa saída do Calil do PSD e a ida para o Republicanos e o apoio ao Mauro Tramonte. Se coloca, Murilo, até na sua apuração, eu lembro de ouvir na Band News, de que nessa articulação o Calil pode ser que assuma um posto importante no Republicanos de Minas e seja ali garantido que ele vai ser o candidato ao governo de Minas em 2026. Isso é o bastidor. Quando eu perguntei ele em on na entrevista, ele falou que não sabe se é governo. Pode ser Senado, pode ser deputado. Agora, muito difícil imaginar o Calil num cargo legislativo. Né? A gente, né, se imagina o Calil deputado, eu não consigo imaginar, né? Senador, talvez, né? Talvez, deputado... não sei, eu não consigo ver muito. Vejo Calil no executivo. O plano é governo de Minas. Calma. O plano dele hoje é ser governo de Minas. Agora, é muita água para correr debaixo dessa ponte. O Calil não tem paciência. O Calil não sabe ainda trabalhar politicamente, né? Essa é uma crítica que se fez a ele na campanha de 22, que ele não trabalha bem politicamente, não faz aqueles afagos, não tem tanta paciência para visita e tal. Mas o plano dele hoje é esse, é usar esse momento. Ele achou uma saída do PSD onde ele estava sem espaço para ele trabalhar uma candidatura para 26 no Republicanos. Agora, tem um problema aí também, né? O Republicanos tem simplesmente o senador Cleitinho, que nas pesquisas, assim, é lógico que está muito longe, é impossível traçar um cenário, mas é um fenômeno aí nas redes sociais. O Cleitinho hoje está apoiando aqui em Belo Horizonte o Bruno Engler, do PL. Até gerou certa crise também, mas o Cleitinho disse que não está nem aí para a fidelidade partidária. Que é por gratidão, né? Porque o Engler foi quem o apresentou a Bolsonaro. E de fato foi o que aconteceu. Eu me lembro de receber de uma fonte na época uma mensagem: olha, você não sabe o que aconteceu hoje. O Engler simplesmente trouxe o Cleitinho aqui para conhecer o presidente Bolsonaro. E o Bolsonaro, de cara, gostou do Cleitinho. Foi uma ponte feita pelo Engler. Eu duvido, na real, assim, que o Republicanos, que a igreja, que a direção do Republicanos, do deputado Marcos Pereira, pense ali em perder o Cleitinho disputando esse governo de Minas, né? Até por ele ser uma figura mais à direita, talvez combine mais com o perfil do partido. Isso ainda vai dar muito pano para manga. Né? Eu acho que foi uma costura de momento. Eles pensaram, vamos deixar 26 para frente. Vamos garantir. E acho que o Calil também pensou assim, o Calil estava sem espaço, gente. O Calil no PSD estava sufocado ali. Ali tem Alexandre Silveira, que não gosta dele, ele não gosta do Alexandre Silveira. Rodrigo Pacheco, que, né, tem uma preferência no partido também. Então, ou seja, o Calil ele achou uma saída momentânea. Tem 26 na mira, mas tem esse enorme problema que você citou aqui, que é o senador Cleitinho. E tem uma outra questão, eu não sei se vocês concordam que talvez isso seja prejudicial ao Calil, porque ele se associou muito a um campo de esquerda aqui em Belo Horizonte, desde a pandemia, ao defender ali, tentando meio que ser uma antítese do que fazia o governo Bolsonaro a nível nacional. O Calil fazia aqui em Belo Horizonte de uma forma mais dura ali, no tratamento, né, fechando o comércio e tudo, naquelas quarentenas que a gente chamava. E em 2022 caminhou muito
com o presidente Lula, né? Fez o L, botou o bonezinho do MST e tudo, se associou muito. Eu senti que o campo de esquerda mesmo meio que deu uma abraçada ao Calil naquela eleição, e acho que até hoje durava isso. Essa ida dele para o Republicanos talvez estremeça um pouco essa relação. Eu estou muito curioso para ver como que o eleitor do Calil em Belo Horizonte vai reagir a essa associação dele com figuras ali mais à direita. Agora, vamos fazer um exercício assim. O Calil de esquerda? Nunca jamais. Sim. Nunca foi. Houve uma identificação Sim, dele por causa da pandemia. Exato. Porque ele enfrentou o Bolsonaro, vamos dizer. Porque ele falou cloroquina não. Exato. Vacina sim. Eu já acho que ele fez um governo de centro-esquerda enquanto prefeito. Eu acho que ele flertou com a centro-esquerda em muitos momentos. Porque ele é uma figura popular e populista. Sim. Eu acho que ele flerta com isso. Assim. Eu acho que ele fez um reposicionamento, concordo com você, um reposicionamento, independentemente da vontade dele, ele migrou de um campo de centro-esquerda para um campo de direita. É um fato que ele fez essa migração. Agora, eu não sei, assim, eu acho que às vezes o Calil tem uns perfis, umas frases, uma certa coisa meio autoritária, que cabe muito bem também nesse lado aqui. Eu não vejo ele com essa questão ideológica tão arraigada. Acho que houve uma identificação da esquerda com ele, sim, e o governo dele, de certa forma, foi um governo social, assim, tem essa pegada, mas eu não vejo ele com essa... Claro que o eleitor pegou isso. Agora, ele mesmo falou, pô, estão questionando isso, o Alckmin é vice do Lula. O Brasil tem essas incoerências, né? Essas mudanças. O eleitor não liga muito assim, porque os partidos não são ideológicos no Brasil. Mas a postura do Alckmin é totalmente diferente, né, da dele. Ontem o Mauro Tramonte, ao ser questionado, acho que pelo Rogério Correia, na hora que ele fala do barraco total... Barraco geral. Sobre essa referência do apoio do Zema e do Calil a ele... e o Rogério questiona, e aí, mas você defende as bandeiras do Novo, as bandeiras do Zema e tudo, e o Mauro Tramonte, eu senti a resposta dele ali, não, quem vai mandar sou eu, quem vai mandar na prefeitura sou eu, eu vou ser o prefeito, eu vou ser o dono da caneta, e a gente tem o respeito pelo que acredita o governador Zema, algo nessa linha. Eu acho que foi o pior momento do Mauro, foi esse aí, foi só que assim, é uma análise, tem que ser uma análise mais fina também, assim, porque, primeiro, quem fala que tem que mandar é porque não está mandando muito, né? Se você tem que reafirmar que você que manda, ou seja, você não está com tanta legitimidade. E na sequência dessa resposta, ele falou assim, não, o Calil é uma pessoa importante porque gosta de pobre. O Zema é empresário, mas também gosta, tipo assim... Ele usou a expressão Zema por outro lado. Exato, Zema por outro lado. Zema por outro lado, ou seja, ele... Tipo assim, o Zema não gosta de pobre, mas ele tentou se arrumar ali e tal, ele viu que falou uma coisa meio assim, tentou dar uma relativizada, acho que foi o pior momento dele, assim, quase que ele escorregou. Ele se recuperou ali, se fosse uma ginástica artística, né, em clima de Olimpíada, ele deu uma pisadinha fora, quase caiu, mas se recuperou depois, se aprumou ali. Eu estou muito curioso com essa candidatura do Tramonte, nesse bastidor do comitê do Tramonte especificamente, nessa relação do Novo, como que vai ser o papel da Luísa Barreto, vice do Tramonte e secretária de Planejamento e Gestão que estava do muito governador. solto todos os bastidores. Ontem, muito diferente solto. do primeiro momento lá da aliança, lá na convenção, ontem ela estava solta. Eu achei a expressão dela estava mais leve. Interessante, né? Interessante. Eu acho que tirou um peso das costas também, né? Eu acho que num momento ali ela viu que não ia emplacar, não ia conseguir e acho que topou. Muita gente apostava que ela não ia aceitar ser vice. Achei interessante ela aceitar. Achei muito interessante. O Zema, o pessoal do Novo conseguiu convencê-la, né? O que a gente ouvia era que a costura para o Novo ser vice do Mauro, indicar o vice do Mauro, ela poderia sim acontecer, mas que dependeria muito da Luísa. Se a Luísa dissesse que não, poderia ser que os planos naufragassem. Acho que a turma conseguiu convencê-la de que ela teria sim um papel importante com o Mauro, né? Agora, a gente está falando aqui da Luísa Barreto e essa costura muito bem feita para ser vice do Tramonte. O Carlos Viana está com esse problemão agora na vice. A gente já citou aqui dele chegando com o Fred Aires, que é a Kika, esse problema do Podemos. E é uma coisa seríssima. Acho que isso está sendo pouco comentado, assim. É lógico que é muito recente, mas não estamos dando a devida importância para essa situação. Porque eu vou colocar o cenário. O Podemos, o partido do Carlos Viana, presidido pela deputada federal Nelly Aquino, muito ligada... O presidente do partido é o esposo da Nelly. O esposo da Nelly é presidente municipal. Sim, que é quem toma a decisão... E o Marcelo Aro, né, é o
comandante dessa família Aro, né, em que a Nelly Aquino faz parte. Esse grupo não abre mão que a Renata Rosa, uma contadora, mulher negra, cadeirante, parece que não fala mais cadeirante, é pessoa com deficiência, uma pessoa assim, engajada em temas sociais e tudo, e filiada ao Podemos, esse grupo não abre mão que ela seja a vice do Carlos Viana. Eles acertaram isso na quinta-feira à tarde, todos os dirigentes da coligação do Viana, que é o Podemos, o PMN e o Democracia Cristã, o DC, já enviaram ao TRE a inscrição da chapa Carlos Viana e Renata Rosa, e ao mesmo tempo que inscreviam a chapa no TRE, ao mesmo tempo, o Carlos Viana divulgou para a imprensa toda a escolha da Kika da Serra como candidata a vice, com foto e tudo. E aí o que acontece? Agora, um lado não concorda com o outro. Carlos Viana diz que não abre mão da Kika, que teria sido indicada pelo primeiro vice dele, Fred Aisck, que para mim não ficou entendido ainda o que aconteceu para o Fred Aisck não ser o vice. Isso não foi bem explicado ainda. O Carlos Viana ontem na nota disse que o próprio Fred Aisck concordou que talvez eles necessitassem de uma mulher como vice, uma mulher negra mais popular, para dar uma abrangência para ele, que faz sentido, mas eu duvido muito que essa seja, de fato, a explicação real para a alteração da candidatura a vice. E o pessoal do Podemos também aí não abre mão da Renata Rosa. Qual que é a consequência disso? Se permanecer esse dilema, essa situação, uma pessoa ontem que eu conversei me disse assim: se a vice não for Renata Rosa, o Viana não é candidato. Olha aí, então podemos chegar com um a menos. Por isso que eu tô falando. Podemos chegar com um a menos, sem trocadilho ruim aqui, mas... O Viana disse ter o apoio da Renata Abreu, outra Renata, não a Renata Rosa, Renata Abreu, deputada, presidente do Podemos. Nacional. Nacional, que segundo ele teria dado o aval para a escolha da Kika da Serra, né? Que já foi, inclusive, correligionária da Duda, já esteve no PDT, e eu sei também, tem relações próximas com outras figuras à esquerda de Belo Horizonte. Ontem a Bela Gonçalves falou nos bastidores lá no estúdio, você que estava próximo, que a Kika da Serra seria uma amiga pessoal da Bela. Então, assim, tem essas nuances, né? Tem essas questões. Agora, vai ser um problemão pro Viana aí. Lucas e Guilherme, essa briga já vem de antes, né? É. Você pensar ali quando o Viana foi pressionado para largar logo, que estava demorando a sair do cargo. Do Senado. Do Senado, que quem assumiria é o Castelar, que é parente do... muito próximo, muito né? Próximo do Marcelo Aro, é um amigo, né? Exato, um amigo, né? Parente, é muito próximo do Marcelo Aro. Então já vinha, disse que teve uma briga horrível em Brasília. Eles negam, a Nelly nega que tem a existência dessa briga, que nunca teve nenhum problema com o Carlos Viana. Mas houve ali Houve um momento de tensão. Tanto que o Viana é retirado da presidência do Podemos municipal. Então, eu vejo a candidatura do Viana, aquela candidatura já problemática desde o nascimento, né? Não conseguiu, ele tentou muitas alianças, não conseguiu essas alianças. Conversou com o Calil, né? Foi o próprio Marcelo Aro, que tem orquestra aí esses movimentos, da Nelly Aquino, né, que nós estamos conversando aqui, ele ficou meio sem saber o que fazer na reta final. Ele é eu vou usar um termo meio forte, mas ele é um perdedor dessas articulações. Ele queria uma outra chapa, ele queria outro movimento. O partido formal dele apoia o Engler, né? O partido ao qual ele está afiliado, PP. Ele ficou meio sem lugar. Assim, foi meio o que sobrou. Com todo respeito ao Viana, aqui não estou falando que ele é sobra, mas assim, essa articulação foi uma articulação meio a fórceps ali, não era o natural. Mas eu tenho a sensação, pelo que eu já conversei, pelo que eu apurei, que o Marcelo ele não dedicou tanta atenção à disputa à prefeitura. Ele tem articulado mais, preparado mais ali a chapa de vereadores, que é sempre a força dela. Ele não conseguiu espaço, Lucas. Ele tentou manobrar, mas eu acho que ele... eu acho que a saída dele, o desembarque do grupo dele da prefeitura, né? Ele era ali a sustentação do Fuad na Câmara Municipal. Há um rompimento com o Fuad por volta de abril ali, depois de pressão do PSD, do Rodrigo Pacheco, do Alexandre Silveira, em tirar o Marcelo Aro da prefeitura, né, e o PSD assumir de vez a prefeitura com o Fuad. Depois desse desembarque da prefeitura, o Marcelo ele passa a olhar outras alternativas. Há uma costura muito grande, ele tenta costurar com o Novo, para que o Novo apoiasse ali um candidato dele, ainda não sabia nem se seria o Carlos Viana, depois acerta com o Carlos Viana, ele permanece, tentam colocar ali
a própria Luísa como vice do Viana, não houve acordo, mas eu tenho a sensação, pelo menos pelo que eu sempre ouvi, que eu conversei, que o foco do Marcelo é mais ali a chapa da Câmara Municipal, né? Hoje, o que se chama de família Aro, né? Que são os vereadores que ele coordena, são cerca de 11, 12, eu nunca sei o número certo, correto, e tem Ele vai planos aí de investir nesse poder aumentar. paralelo, Exato. nessa prefeitura paralela. Exato. Que ele vai investir na Câmara. É um movimento como o Kassab faz a nível federal, por exemplo. O Kassab deixa as estaduais assim muito livres para decidirem as coisas. O interesse dele é eleger deputado federal. A negociação ali do Kassab é, olha, ô Lula, ô Bolsonaro, eu tenho X deputados aqui, você quer contar com nós ou não? É o que o Marcelo Aro sabe fazer muito bem aqui em Belo Horizonte. Né? Tanto que eu falei do desembarque dele do Fuad, mas o embarque do Marcelo Aro na prefeitura foi para resgatar e salvar o mandato do Fuad ao longo. Né? O Fuad estava prestes a ser vítima de um processo de impeachment. Muito interessante ao Zema também. Ajudou o Zema a melhorar um pouco em governabilidade a partir de 2021. Né? Ele tinha, não era... proporcionalmente era um número muito menor, mas haviam deputados do PP, de outros partidos à época, que eram ligados ao Aro, deputados estaduais, que ajudaram, né, ingressaram na base do Zema e deram uma sustentação para ele em 21, um momento delicado de pandemia, acordo da Vale recém-feito, né? Ou seja, por tudo que a gente falou, é uma candidatura problemática, e ainda problemática a do Viana, até o dia 15 de agosto podemos ter emoções. Eu acho, assim, agora é um achismo, tá? Não é uma apuração, mas eu acho que ele tentou achar uma solução com a Kika da Serra, tá vendo? Ele falou assim, ó, não é o meu, né, que era o Fred, que era o dele, e também não vai ser os seus. Vamos colocar alguém aqui para, né, que não, alguém neutro, que não é meu nem é seu. Eu acho que é uma tentativa dele de mediar. Se vai ser suficiente, nós vamos descobrir no dia 15 de agosto. Agora, mudando desse debate em Belo Horizonte, que a gente já falou aqui, né, acho que foi um debate que não teve uma proposta tão marcante, brilhante, mas discutiu ideias, né? Discutiu problemas de Belo Horizonte. E a presença do 7, eu achei interessante, que mostra que está todo mundo entendendo que a eleição está em aberto. Sim. As pesquisas mostram o Tramonte à frente, mas não é aquela folga, assim, ó, tô confortável. Se tivesse com 40, 50, nem ia. Né? Infelizmente, no Brasil é assim. Caiu em 2020, as pessoas não têm esse compromisso, elas querem ficar no conforto ali. Então, acho que a presença do 7 ali mostra isso. Está em aberto, tá? É uma corrida que está em aberto, tem movimentos para acontecer aí. Ao contrário, essa tranquilidade, entre aspas, que nós tivemos ontem, apesar desses embates, apesar de todas essas questões que a gente abordou, mas dá uma pincelada lá, o debate de São Paulo foi uma coisa horrorosa, né? O Pablo Marçal, a Tabata, o Guilherme Boulos, esses três protagonizaram ali muitas cenas, especificamente Pablo Marçal saiu muito ali do aceitável, né? Eu acho que a gente tem que repensar isso, né? Você estava conversando com um jornalista e amigo, que é o André Basbaum. Diretor da Record. Hoje ele está na Record, ele era da Band, onde eu conheci ele mais proximamente. Hoje ele está na Record. E ele falando justamente disso, da gente enquanto jornalista, né? Porque ele faz entrevistas e ele vai para cima dos jornalistas. Ele fez uma com a Natuza, né? E fica ali, ela teve que falar, olha, nós não estamos DR aqui, não. Eu tô te entrevistando. Então, acho que a gente tem que se posicionar. E ontem foi impressionante. Agora, eu estava vendo numa rede social, no Twitter, né, no antigo Twitter, no X, um levantamento que me preocupou. Como que a coisa é de estratégia, né? Ele fez 30 postagens do debate de São Paulo em 12 horas. No Instagram. 30 vídeos, né? 57 milhões de visualizações. É um fenômeno. 30 vídeos. No Instagram, 57 milhões de visualizações. Claro que nem todos são favoráveis, mas olha o que ele consegue de visibilidade. Sei lá, provavelmente não vai ser o prefeito, mas olha o que ele já mexeu aí para outros projetos, outras coisas que ele venha tentar. Pode ser que seja, mas assim... As próprias polêmicas que ele faz, né? Ontem ele simulou ali que o Guilherme Boulos insinuou que... O Pablo Marçal insinuou que o Guilherme Boulos seria usuário de cocaína, de drogas. E o recorte desses trechos, né? E quando você espalha, tuita, mesmo que criticando, você está dando ali o que o cara quer, né? Dar uma atenção. É uma estratégia muito, assim, inteligente do Pablo Marçal, né? A que custo eu não sei. É até uma questão de reflexão. Eu vi também, estava lendo um pequeno debate sobre isso, sobre até o papel do jornalismo das emissoras, assim, até
na questão dos debates, queria aproveitar isso para discutir com você. É o suficiente, assim, a gente colocar as regras de tempo e de questão e deixar o microfone aberto? Ou a gente precisa encarar essa coisa como uma questão educativa e civilizatória? Eu tenho minha opinião, mas quero ouvir você primeiro. Pois é, eu não sou a favor essa liberdade de opinião irrestrita, né? Eu acho que também, logicamente, não sou a favor da censura, mas há colocações ali que são criminosas, né? Assim, e não é que ele está falando sem um propósito, ele sabe que está falando e vai usar isso depois para E sabe que é lucrar. risco, ele sabe que tem risco, ele convive com risco. É né? isso, De receber exatamente. processo. Assim, então eu acho que isso é um limite tênue, é uma discussão difícil e os debates estão sempre assim, né? O próximo debate com certeza vai ter uma preocupação sobre isso, porque ele trouxe uma coisa Sim. nova, não que é novo, mas ele levou ao extremo Sim. essa prática, que não é nova, mas ele levou ao extremo. Então, o próximo debate, eu tenho certeza o Mitre já deve estar lá coçando a cabeça, Fernando Mitre, jornalista lá da Band, diretor de jornalismo lá, ele já deve estar... O Mitre é pioneiro dos debates, ele fez os primeiros debates no Brasil lá em 89, então o Mitre tem certeza que ele já está coçando a cabeça pensando, caso tenha um segundo turno em São Paulo, mesmo se o Marçal não estiver presente, alguma forma de evitar esse tipo de comportamento que beirou, assim, né, uma coisa até criminosa, eu acho. Só de São Paulo, outro detalhe, fala do meu ex-colega aí, talvez novamente colega da Atena de Band, né, foi uma decepção, a avaliação geral, eu não vi o debate todo, eu li as avaliações de várias pessoas e parece que o Datena não conseguiu ali ter aquela eloquência que ele tem. Muita gente achou que ele não estava suficientemente preparado para o debate. Ele ficou muito num discurso ali meio de apresentador, não conseguiu aprofundar e acabou sendo até meio excluído pelos outros, assim, né? Ficou a discussão Tabata, Nunes, Boulos e acabou que o Marçal roubou esse lugar. Poderia ser do Datena de discussão. E o Nunes, por muitos momentos, ele também foi incisivo, né? Acho que talvez tentando ir um pouco no rastro do Marçal, guardadas, obviamente, as devidas proporções. Ele também foi incisivo, né? Com Boulos, tentou, né, colocar na parede. Acho que São Paulo vai ser meio caótico, assim, a eleição, né? O cenário lá bem, bem delicado. Eu não consigo imaginar nenhum candidato aqui em Belo Horizonte protagonizando uma cena, qualquer uma que o Pablo Marçal fez, ou lá em Teresina também. É ótimo, né? Então, voltando só para finalizar São Paulo, que eles não tenham essa capacidade, isso é ótimo. Eu acho imprevisível, acho quase impossível pensar numa vitória do Boulos diante desse cenário, porque você tá lá embolado, Boulos e Nunes, mas os dois que estão logo atrás são dois candidatos que os eleitores tendem muito mais um perfil anti-Boulos, né? Assim, pensando já, projetando um segundo turno, caso o Boulos esteja lá. Assim, né? O segundo e terceiro, o terceiro e quarto, desculpa, que são Datena e o Marçal, né? O eleitorado dele tem muito mais um perfil, nem vou falar Nunes, mas anti-Boulos. Em compensação, se o Marçal conseguir chegar no segundo turno... Aí ninguém sabe o que acontece. As pessoas diziam que o Bolsonaro tinha teto, né? E o Bolsonaro provou que não tinha teto. Não sei se é possível dizer que o Marçal tem teto, não. Gente, vamos encerrar. Foi o primeiro episódio do Fala Fator. Vai ser um produto semanal do nosso querido site Fator ou Fator. Quem não conhece ainda, nos acompanhe nas redes sociais, acesse lá, sempre com bastidores, informações exclusivas. Agradecer primeiro ao Murilo Rocha, diretor de jornalismo da Band Minas, nos ajudou aqui nessa conversa, nesse papo, nessas análises. Já está convidado aí para voltar durante a campanha, durante as eleições para dar seus pitacos. Valeu, Murilo. Olha, agradecer novamente, agora falando sério mesmo, achei a iniciativa muito... Você não estava falando sério antes, não, cara? No momento estava brincando, mas enfim. O empreendedorismo de vocês, pioneirismo, acho que esse produto vai ficar. Eu acho que vai ficar para depois das eleições. Estou fazendo uma previsão aqui, muito bacana. Tomara. E podem me chamar mesmo, viu? Da próxima vez vocês dobram o cachê. Tá? Eu quero usar... Em vez de um copo de água, 2 copos de água. Eu quero usar imagens do debate de ontem da Band Minas, né? Tá autorizado? Começar tomando um processo é foda, né? Autorizado. O debate é para ser usado, é para se espalhar, espalhar a palavra. Valeu, Guilherme, meu companheiro de O Fator. 24 horas por dia juntos quase, né? Valeu. Obrigado, amigo. É isso, gente. Obrigado. Murilo. Boa. Obrigado, Guilherme. Semana que vem tem mais. Valeu.